algo. É assim Pronto, o mesmo. acróstico da gambiarra. Eu, brasileira. Ótimo. Muito boa definição. Mas é, tio, tá no dicionário. Tô brincando. Vamos Tá lá. no Google. Tá no... Wikipédia. Agora, eu vou silenciar geral, porque eu preciso Eu me silencio, tio, não quero. para seguir com a nossa aula. Agora, então, até esse momento, a gente aprendeu o que é área, a gente aprendeu, acabou de aprender conversão de área, que está aqui atrás de mim, né, na minha cabecinha aqui. Está aqui. E agora a gente vai aprender o que vocês já aprenderam, na verdade. É estranho falar isso, aprender o que vocês já aprenderam. Agora a gente vai aprofundar o conhecimento, que é isso que acontece na matemática, a gente sempre está aprofundando o conhecimento que vocês aprenderam em séries anteriores. Tá? Agora nós vamos falar de área, só que com fórmulas. O que é uma fórmula? E assim, eu fico muito triste com as pessoas que falam que fórmula não serve para nada, tá? E isso não é uma verdade, não é mesmo uma verdade. Porque um matemático quebra a cabeça dele várias vezes para facilitar a vida de vocês. Aí a pessoa chega e fala assim, mas para que essa fórmula existe? Tá? Então, assim, você já tem que criar esse hábito desde agora que a fórmula é uma coisa boa. Porque eu vou mostrar, uma vez na vida vocês têm que ver isso. Eu vou mostrar qual foi o passo a passo para cada... Vocês pegarem o livro de vocês aí, fazendo um favor, página 276. Eu faço questão que vocês peguem para que vocês possam ver que se vocês, no que vocês têm de conhecimento, vocês conseguiriam fazer o que está acontecendo. Página 276, tio. 276. Começando na 276. Isso aí eu vou mostrar para vocês e a gente vai entender. Não vou cobrar demonstrações de fórmula, mas vocês vão aprender pelo menos uma vez na vida a ver isso. Que não é à toa que existe a fórmula. A fórmula é para ajudar vocês. Então, gravar a fórmula é o mínimo que vocês vão fazer. Porque fazer o procedimento que os matemáticos fizeram é uma coisa complexa, tá? Não é tão simples. A matemática é uma coisa rigorosa. Que tudo que você faz, você tem que provar que aquilo é uma verdade para qualquer circunstância. Tá? Então, falar que uma fórmula é simplesmente uma fórmula que ela não serve para nada, isso é uma mentira. E depois falar assim, eu aprendo melhor com o processo. Se eu mostrar o processo e vocês vão falar assim, e aí? Então, vocês vão ver como que funciona, mas aí vocês vão ter que saber a fórmula, porque a fórmula é o objetivo de tudo. Tá? Vamos lá. Ô, tio, só pareceu agora aqueles protestantes no regime republicano. Gostou? Legal, então. Vamos lá. Página 276. E aí, nós temos a fórmula mais básica, tá? A forma mais genérica, e daí que surge tudo, que é na página 276, quando ele fala de área de retângulo. Tá? Eu vou mostrar isso aqui no papel e vocês vão entender. Aí, em azulzinho, o quadrado em azul vai estar escrito assim, área do retângulo, medida da base vezes a altura. Certo? Todo mundo tá vendo isso aí, não tá? Aí ele mostra o que é a base. É uma medida do lado do retângulo e a altura é a outra medida. E aí a gente já aprendeu que para fazer a área a gente tem que fazer a multiplicação de um L, né? E um L. Tranquilo. Agora vamos lá. Aí do lado aí, ele tem área do quadrado, na página 277. Na área do quadrado, ele fala que é o quê? A área do quadrado, sempre em azul. A área do quadrado é igual a medida do lado vezes a medida do lado. Que dá o quê? Medida do lado ao quadrado. Tá? E aí, por que é isso? Pode falar. Se você tiver um tempo, você intervalo é quanto? Só 10 horas. Não, eu quero conversar mais com você. Me lembra, porque senão eu não esqueço. Tá. Então, vamos lá. Eu só estou falando, tá? Ninguém vai gravar nada agora, não. Só estou mostrando para vocês que não é tão simples. Até aí, é tranquilo que vocês já viram. Próximo, paralelograma, tá? Essa figura feia aí que tem embaixo, que a gente já aprendeu o que é isso também. Então, todo mundo está vendo o que é um paralelograma, todo mundo já sabe o que é. Aí, do outro lado, ele fala simplesmente, na página 278, que a área de um paralelograma é a mesma coisa que a área de um retângulo, que é a medida da base vezes a medida da altura. E aí eu te pergunto, por quê? Por que isso é uma verdade? Essa que é a ideia da matemática. Me respondeu por que isso aqui é verdade. Tá?
Mas vocês que são estudantes têm que saber que isso vale. Eu, professor, tenho que explicar para vocês por que isso é verdade. É diferente, tá? Vamos lá. Agora chega numa parte que vocês também ainda sabem. Área de um triângulo. Mais para baixo, 278. Aí lá embaixo ele diz, área do triângulo, em azul sempre, é medida da base vezes a altura dividido por 2. Aí eu vou te perguntar, o que é a altura de um triângulo? Você sabe me dizer? Não. Mas se eu falar para você assim, para qualquer um de vocês, ó, a base vale tanto, a altura vale tanto. Vocês vão jogar na fórmula e vão conseguir fazer. Mas se eu te der a figura, vocês não vão conseguir fazer. Ainda não, porque vocês não têm ferramenta para isso. Beleza? E para finalizar, a área do trapézio. Isso aqui é importante porque vai ter uma parecida na prova, hein? Se liga. A área do trapézio. Lá embaixo, né? Lá embaixo, escrito no bloquinho azul, tá escrito área do trapézio. Medida da base maior mais medida da base menor. Tudo isso multiplicado pela altura dividido por 2. Tá? Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, mas que fórmula difícil. Aí eu vou te mostrar que é mais difícil saber como que surgiu essa fórmula. Show? E aí vocês vão... E por que eu tô falando isso? Porque vocês vão falar assim, é bem melhor saber a fórmula do que saber chegar até a fórmula. Se você souber chegar até a fórmula, eu vou ficar feliz, porque eu ensinei bem. Mas se você souber só a fórmula, eu também vou ficar feliz, porque você também aprendeu bem. Beleza? Esse é o objetivo de mostrar essas coisas. Então, tio, eu não entendi muito bem a forma, o que o senhor quer fazer. O senhor está falando das áreas, né, de cada... Eu vou mostrar como que funciona, como que você... Travou. Travou, tio? Eu vi. Pode ir. Eu te mostrei as fórmulas. Beleza? Qual é o objetivo de eu mostrar isso para vocês? Que para chegar à fórmula não é tão fácil conforme a fórmula. Porque o que acontece? Vocês ainda estão no 6º ano. Vocês não tiveram contato com pessoas do 9º, 1º ano. O que acontece quando você já está em outras séries? Você começa a ver muita fórmula, principalmente quando vocês estudam física, química, biologia, essas áreas das exatas, eles usam muitas fórmulas. E aí a pessoa chega e fala assim, professor, mas eu tenho que aprender a fórmula não me ensina nada. Cara, a fórmula foi desenvolvida para vocês. Quando o matemático desenvolveu a fórmula, ele pensou em vocês, para facilitar a vida de vocês, pessoas comuns que não estudam matemática. É isso que eu quero mostrar com todo esse lenga-lenga que eu fiz aqui agora. Isso é importante, que vocês tenham essa consciência desde novo, desde essa idade que vocês têm, até chegar ao ensino superior, que a fórmula é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Esse é o primeiro objetivo da aula. Fórmula, bom. Não fórmula, ruim. Beleza? Esse é o primeiro passo que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Então, vamos começar a entender por que as coisas são o que são, tá? Para quem sentiu saudade do GeoGebra, tá ele aqui. Vai falar. Nunca mais usei ele. Vamos lá. Eu tô tentando entender essa fórmula aqui do trapézio. Você vai Eu entender. entendi muito bem a fórmula do paralelogramo, tio. É a mesma coisa. Vocês vão Porque entender. depois Ana ele Heloísa. diz que... Rainha. Heloísa, senta. Tânia já deu um esporro. Tânia já deu um esporro na galera aí, porque durante a aula tá deitado, tá viajando. Então é bom a gente sempre estar ativo, né? Ela disse que pode comer agora, tio. Ela disse que não Vamos lá. pode. O que eu disse para vocês? Que a área de um retângulo... Eu vou desenhar com o próprio polígono aqui. O que é um retângulo? Todo mundo já sabe, a gente já aprendeu que um retângulo é uma figura que tem 90 graus, certo? A medida, assim, o que é mais interessante na figura, no retângulo, é que ele é 90 graus. Outra coisa interessante também é que os seus lados opostos
têm o mesmo valor. E isso a gente vai ver aqui rapidinho. Tá? Só um minuto. Caraca, você tem que dar um curso de como mexer no GeoGebra. Quem sabe? Se eu fosse professor agora, eu ia fazer o quê? Pegar a régua e medir. Vamos lá. E aí, área, entendam, área é isso aqui, tá? Isso aqui que está escuro. Perímetro é só a borda. Show? Então tá. Show. Aí o que que acontece? Aí me perguntam assim, professor, mas por que que vale essa situação de base vezes altura? Eu vou anotar aqui só um minutinho. Todo mundo já anotem no caderno, tá? Vou anotar. Vocês também anotem, isso é importante. Vou anotar aqui do lado. Eu vou tirar os quatro. Não, vou tirar não. Área do retângulo. Então, geralmente na matemática a gente usa letra para representar números, tá? Mas de forma genérica. Então, a gente vai começar a entender que base a gente vai começar a chamar de B, tá? Que normalmente na matemática a gente chama de B. Vezes, né, que é o sinalzinho de vezes, altura. Só que na matemática a gente usa H, porque vem de height, right, sei lá, alguma coisa assim em inglês, né, que significa altura. Quem sabe falar inglês, fala aí pra mim o que é altura em inglês aí, que é com H, tá ligado? É height. Então, geralmente na matemática a gente vai usar isso, tá? Vai ser tudo igual ao que tá ali em cima, só que olha só como que fica muito mais simples eu escrever B vezes H. Quando eu escrevo B vezes H, vocês têm que entender que é base vezes altura, mas eu vou me esforçar para escrever base vezes altura para vocês, tá ok? Eu vou me esforçar, porque eu não tenho esse costume, porque como a gente faz matemática, a gente perde esse costume. Isso é uma dificuldade grande e eu sei que vocês não entendem essa questão. Ah, foi feio. Vocês não entendem essa questão da letra ainda, tá? Mas é só para deixar ali que a gente possa entender. Deixa eu só tirar aqui um negócio para não ficar ruim para Esse negócio aí que só colocou, tio, igual base. Isso. A área do retângulo é base vezes altura, tá? Base vezes... Aí vocês vão me perguntar, professor, o que é base vezes altura? Base vezes altura, basicamente, vai ser essa medida aqui, que é a base, geralmente é onde que o objeto está apoiado, vezes a altura, tá? No caso, a folha de papel de vocês, se vocês pararem para pensar, tem duas dimensões, não tem? Tem um comprimento e uma largura. Vocês concordam comigo? Imagine que isso aqui seja a folha de papel de vocês. É exatamente isso aqui. A folha de papel de vocês. Nossa. Isso travou. Aí quando você falou tudo, é doidado. Tá. Imagine que isso aqui seja a folha de papel de vocês, tá? Essa figura que está na imagem. Então, a figura que está na imagem, ela tem duas dimensões. Então, se ela tem duas dimensões, ela é conhecida como o quê? Deixa eu calma aí. Ai, Jesus, que coisa chata isso aqui, hein? Aqui, 5. Deixa eu mudar 5 aqui. Beleza. Deixa eu trocar um nome aqui. Eu não vou ficar trocando nome, não, senão... Deixa eu ver. Vou trocar um nome aqui rapidinho. Vou deixar a base vezes a altura. Não é você não, cara. É você. Ah, não vai dar pra trocar. Enfim, não tem problema. Vamos lá. Todo mundo tá vendo essas medidas? Eu vou botar aqui colorido de uma outra cor, que eu acho que vai ficar melhor para todo mundo ver. Eu quero que vocês entendam, quando a gente está falando de área, a gente precisa só multiplicar duas distâncias, tá? Duas medidas, duas unidades medidas. No caso, esse cara aqui. Deixa eu botar aqui. Agora vai ficar destacado. Só um minuto. Oi. Vai ficar bem claro de quem eu tô falando. Todo mundo tá vendo essa linha em verde aí? Sim. Então, essas duas linhas em verdes, eu tô falando que é base vezes altura. Aí vão me perguntar assim, professor, mas quem é base e quem é altura? Não faz diferença. Esse objeto ele pode estar com esse cara aqui na base ou pode ser esse cara aqui a base. Não vai fazer diferença.
Quem você chamar de base, o outro vai ser Tio, até porque também é multiplicação, né? E a ordem do fator não altera produto. Isso, perfeito. Muito bom, Arthur. É exatamente isso. Entendeu? Então, por isso. Mas aí a matemática me explica o porquê que eu faço base vezes altura. Se eu fizer isso aqui para vocês, ó, aí fica só esse carinha aqui, certo? O que seria eu achar a área disso aqui? Eu achar a área disso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse juntando infinitas cordas dessa aqui, tá vendo? Eu não tenho essa cordinha aqui. Eu fizesse infinitas cordas dessas até chegar aqui. E quando eu chegasse aqui, pronto, dava certo. É porque eu tenho que fazer, mas aí se eu fizer isso vai dar trabalho e não vai dar certo aqui, vai ficar chato. Mas vocês têm que entender isso na sua cabeça, na cabeça de vocês. Vocês conseguem imaginar um monte de corda uma do lado da outra? Uhum. Então, quando vocês começam a imaginar, aí vocês vão ter o quê? Ah, então para eu poder achar o quanto que eu cobri aqui, basta eu pegar o comprimento dessa corda, certo? E quantas cordas eu coloquei aqui. Ah, tá, agora eu entendi. Entendeu? Por isso que quando a gente faz a área de um quadro, de um retângulo, é base vezes altura. Por isso que a gente tem essa fórmula. Show? Essa que é a minha ideia, é passar nesse primeiro momento para vocês por que acontece isso. Mas eu quero especificamente que vocês entendam como aplicar isso a uma figura e gravem. Infelizmente, a palavra é essa. É feio, mas vocês têm que gravar, saber, memorizar cada uma dessas áreas. Tá ok? Podemos superar essa parte e prosseguir? Podemos? Pode. Então, tá bom. Vamos lá. Ó, é para ir anotando no caderno, tá, gente? Não precisa anotar a explicação. Vocês têm que prestar atenção na explicação. Mas é legal vocês anotarem as fórmulas, ou depois, se vocês quiserem copiar também do livro, fiquem à vontade para prestar só atenção na aula, mas vocês têm que ter no caderno. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Primeiro passo aqui. Deixa eu apagar um segundo. Porque aí agora eu vou fazer um quadrado, tá? Beleza. Agora a gente já entendeu a área de um retângulo, tá? A área do retângulo é a área base para a gente, para fazer tudo. Tudo vai partir da área de um retângulo, tá? Se a gente sabe a área de um retângulo, a gente também vai saber a área de um quadrado. Todo mundo lembra da classificação? A gente estudou isso exaustivamente, né? Várias vezes. Isso na sala de aula. A gente aprendeu demais isso, muito. Foi até chato. Nossa, mãe. A classificação... Não, travou? Tá travado. Eu. E o senhor ficou falando aí, o senhor ficou travadão aqui pra gente, aí quando voltou o senhor... Tô vendo, tá travado ainda. Eu. Oi, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pô, Por que a Você tá altura é falando, H? É porque vem do inglês. É right, não é, Arthur? Isso. Entendeu? É porque a gente é brasileiro. O brasileiro não inventa nada. E a gente só copia dos outros. Então, Credo, tio. Não, tia, foi a gente que inventou o chuveiro elétrico seguro. A gente que inventou a pipa, tio. beleza, mas isso é relevante para quê? Pra nada. Pra que Pra quando tomar chegue no banho, frio tomar a banho gente possa frio. tomar banho quente. Beleza, isso mudou a vida mudou a ciência? Não. Então, é isso que eu tô Mudou, falando. tio. E quem tá lá no Alasca com Tá. frio vai Não, tomar mas banho. aí eu tô falando em relação à matemática. Vocês já estão levando para outro caminho. Tô brincando. Não vai interessar muito o nosso assunto, tá? É certo. Vamos lá. Todo mundo já entendeu como que a gente faz a área de um retângulo, certo? Sim. Beleza. Agora, eu vou te perguntar. Vocês já sabem. Olha só como que a matemática é interessante. E se vocês conseguirem fazer esse link, começar a linkar na outra, vocês vão sentir a matemática muito mais fácil. Um minuto, deixa eu silenciar todo mundo aqui. Tá me atrapalhando. Vamos lá. Como que isso fica fácil? Porque se eu já sei a área, se eu já sei a área de um retângulo, beleza, isso fica bem legal. Agora vocês também sabem classificar um quadrado. Vocês concordam comigo que um quadrado se encaixa na classificação de um retângulo? Isso não é uma verdade?
Lembra quando a gente estava falando de paralelograma? Que para um quadrado, para ser um quadrado, ele precisa ser necessariamente um retângulo? E o que é um retângulo? É o cara que tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, esse cara aqui também é um retângulo. Então, se esse cara também é um retângulo, a gente pode assim classificá-lo, então eu também posso dizer para vocês que para fazer a área de um quadrado, lembrando que quadrado é lados iguais, todos os lados são iguais. Então, para eu fazer a área de um quadrado, simplesmente basta eu pegar o lado dele, né, que é a base, vezes a altura. Todo mundo concorda comigo? Então, agora ficou muito simples. Não tem mais segredo. Então, o que muda é que o quadrado é um cara específico, é um retângulo específico. Por isso que a área de um quadrado, perdão, área do quadrado. A área do quadrado é igual, aí eu vou botar assim, ó, lado vezes lado. No final das contas, isso é igual a lado ao quadrado. Tá? Porque nada mais é do que você pegar o lado, você vai multiplicar duas coisas iguais. Tá? Imagine, aqui nós temos esse lado aqui igual a 3 menos 2. Não, 5 menos 2, 3. Então, esse lado aqui vale 3 e esse lado aqui também vale 3. Então, 3 vezes 3. Olha só, 3 vezes 3 é o quê? 3 ao quadrado. Por isso que a gente fala que a área de um quadrado é L elevado ao quadrado. Ou, senão, vocês podem escrever assim, lado ao quadrado. Então, toda vez que eu perguntar a área de um quadrado, basta vocês saberem um lado e elevar ele ao quadrado. Alguém tem alguma dúvida? Estão me ouvindo, pelo menos? Não estou ouvindo. Eu, pelo menos. Tava no mudo, tio. Tava falando aí que eu tava no Eu mudo. falei que não, eu não entendi. Tio. Ouvindo. Eu falei que eu entendi. Então tá, espero que todos tenham entendido também. Vamos lá. Então a gente já sabe. Todo mundo tá anotando aí o que eu tô falando? É necessário. Anotação. Tá. É legal que vocês entendam, é legal porque assim, a matemática ela é muito linda. Tudo que vocês estão usando são coisas que vocês já sabem. Tudo a gente já aprendeu. E não é por acaso que o meu planejamento partiu de coisas básicas para chegar onde que a gente chegou agora no terceiro bimestre, tá? Nada na vida é à toa, principalmente na matemática. Tá? Então tá, a gente já sabe essa área. Agora vai vir a parte mais interessantezinha, tá? Essa aqui eu concordo, eu admito para vocês que é mais interessante. Porque até agora foi coisas simples, a gente já aprendeu coisinhas bobas até agora, que vocês já sabiam, na verdade. Só que agora vem o desafio. Se vocês olharem a fórmula aí, beleza, vocês vão falar para mim, através da fórmula, o que significa isso aqui. Tá? Eu sei, beleza, vamos lá. Olhem no livro aí e falem qual é a fórmula do paralelogramo. A fórmula do paralelogramo é medida da base, x medida da altura, dividido por 2. Isso. Não, paralelogramo não. Paralelogramo é base vezes altura. Não, A área do programando versus igual a medida da base vezes a medida da Igual a altura. medida da base, medida da altura. Aí, Um triângulo. aí eu vou perguntar para vocês. Ai, Senhor. Vamos lá. Ai, Senhor, de novo. Quem é a altura desse paralelogramo aqui, meu? Aonde que está essa altura? Viu? Quem é a altura do paralelogramo? Ô tio, tudo bem. O senhor vai dizer aí sobre a altura do paralelogramo. Mas o senhor mesmo disse que não tem problema de a gente, tipo assim, a gente pode calcular, a gente vai, uma forma, de qualquer forma, a gente vai ter que encontrar a altura, certo? Mas, não, esquece que eu me confundi aqui agora. Enfim, vamos lá então. Continuando. O que acontece? Para a gente achar a altura, a gente sabe, a altura sempre vai ser algo que está perpendicular. Precisa fazer 90 graus, tá? Porque quando a gente achou a área de um quadrado, foi alguém que estava perpendicular. E aí eu vou falar para vocês, de cara, quem vai ser. A altura vai ser esse cara aqui, ó. Tá vendo esse vértice A?
vai ser essa reta que liga com a base em 90 graus. Aí eu vou te perguntar, que figura engraçadinha é essa aqui? Que eu acabei de formar aqui. Triângulo. Isso. Triângulo. Ai, acho que eu peguei de... isso é um triângulo. E olha só como que é legal, por que que funciona a área da base vezes a altura. Olha isso aqui, ó. Caraca. Ó, vocês estão vendo que esse triângulo encaixou ali perfeitamente? Uhum. Nossa, não foi aqui. Tá. Olha só o que eu vou fazer com ele agora, ó. Eu vou pegar esse triângulo que estava aqui, ó. Arrasta. Oxi. Não quer, tio. Falou, não, Esse aqui daí no não, lugar, tio. me deixa, Acho que é sai o de mouse. perto de mim. Eu apertei o errado. É esse Ó, cara. eu movi. Isso aí. Não, vou ver aqui. Não. Esse aí. Oxi. Coitado do tio, se quebrando ali. O tio agora que se fosse dar aula no Tio curso, tava todo os animado. alunos iam ficar perdidos na aula, hein, tio? Deixa eu ver. Calma que vai. Calma que eu sou... é porque tá Ui. pegando... Tá O que pegando... foi isso, tio? Calma, tá pegando em outro lugar. Oi, tô ouvindo. O Posso polígono beber água invisível. rapidinho? Pode sim. Pô, que chato, cara. Eu tinha feito essa parada, tinha ficado na moral. Poxa, tio. Aí. Não é mover, não, tio. Não, não quer mover, não. Não quer mover, quer mover a janela. Não é a janela em si. Acho que eu tenho que fazer ele fora. Enfim, deixa eu voltar aqui. Pô, ficaria tão legal. Que chato. Vamos fingir, tio. Vamos fingir que mudou. Na Usei a matemática, imaginação. a gente não finge, não. A gente prova. A gente Tio, usa a Por que o senhor não imaginação, adianta esse tio. polígono, então, já que o senhor quer ampliar ele? Calma aí, eu vou provar. Se Só um minutinho que eu vou botar do provar pra lado, vocês. você ia ter que virar o triângulo. Vocês são muito chatos. Deixa eu fazer o negócio. Nossa, Até o tio conseguir, nossa. Olha só, vai fazer outro. Pra vocês não podem deixar. Ó, tá vendo esse triângulozinho aqui? Ó, esse triângulozinho não é esse cara que encaixou aqui? Todo mundo tá vendo isso? Tá, eu vou fazer dois triângulozinhos desse. Você, Ctrl V. Ó, tenho dois agora. Cadê o outro? Sai daí. Por que você não quer sair? Eles se amam. Sem graça. Pode, né? Cada um tem a gêmea que merece. Não era pra ser certo isso mesmo, Bom, não. tá bom, não importa. Você concorda? Todo mundo concorda comigo que esse quadradinho, esse triângulo, esse cara que tá aqui, vou até colocar ele em verde assim mais forte. Não é? Agora imagine eu tirando ele dali e trazendo ele para cá. Certo? E assim, Ah, meu Deus! Então, isso Sobre o significa Brasil. que essa partezinha aqui eu simplesmente excluí. Tá? morreu. Morreu, isso aí. Essa partezinha aqui morreu. Deixa eu pintar ela em branco. Eu acho. Quero pintar de branco. Que às vezes a matemática faz tanto sentido que às vezes ela não faz sentido. Ai, sim. Para de show. Olha, o tio bugou tudo aqui pra mim. Tá um negócio atravessado. nossa, coitado Chato, do cara. Ai, gente, é muita lógica pra minha cabeça. E aí, cara, eu fico muito triste quando eu faço as coisas e não vai. Enfim. Mas o que vocês têm que tirar daqui? Por que a base... Eu fico triste o dia todo. Porque esse cara sai daqui, tá vendo? Eu tiro esse pedaço, eu recorto ele e trago para cá. E isso se torna o quê? De volta um retângulo. Vocês vão concordar comigo que isso aqui é um retângulo. Por isso que vale base vezes altura. Chato. Vocês são muito chatos. Não deixa eu fazer um negocinho bonitinho. Eu sei que não tá conseguindo. Vou sim. Não é nada. Aí, Temos que tio, ó. pintar de branco. Desacreditou do pra senhor. Tá Desacreditou de do senhor. cinza. Ah, eu tô falando a verdade. Não, fala a verdade. Também não. Eu minha integridade Calma, física. Enfim. Bola que segue, vamos pra frente.
que vocês têm que entender é exatamente isso. E a Então, altura... significa que a matemática é falsa, tio? Vamos lá. Então, a altura é esse cara aqui, tá vendo? É o vértice até a base. Não sei se tá vendo. Deixa eu botar aqui a magiquinha aqui. É daqui até aqui. Então, se eu fosse falar que a altura desse retângulo do lado de fora, seria esse cara aqui, tá? Ô tio, então no caso a gente vai esquecer vamos dizer, entre aspas, a gente vai esquecer a aresta B e C. A gente vai abrir uma nova aresta ali e vamos fazer a altura. Eu vou falar a base vezes a altura para vocês. Eu não vou pedir para vocês acharem, porque isso é difícil para vocês nesse momento. Mas no futuro breve, vocês vão ter que achar isso aí, tá? De alguma forma. Show? Achar o quê, tio? Achar a altura de um paralelogramo. Antônio. Deus é mais. O nome do user de Manuel tinha que ser Antoninha. Vamos lá. Enfim, eu vou abrir outra aula, vou Ela fechar. é que fica mais presente na aula, Tadinho. Show? Fechei aqui e vocês entram de novo. Peraí, tio, mal sabe a Antônia que depois ela vai chorar por causa que vai pra aula. A Antônia Foi fica nada. na aula. A Antônia fica na aula e depois ela não vai querer ir, porque ela vai entender tudo, entendeu? Ela vai saber. Que bom. Ela vai saber o que significa. Isso aí, Antônio. Arranca o cabelo dela. Nossa. A cara dela de felicidade. Ela falou.